e hoje a gente tem a grande alegria de conversar, bater um papo com a doutora Aline Bressan. Então, vou deixar que ela se apresente, mas apenas falando um pouco sobre a doutora Aline. Ela é médica pela UERJ, fez clínica médica pelo Hospital de Força Aérea do Galeão. Ela tem especialização em dermatologia também pela UERJ, com o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Mestre em Ciências Médicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e está com um doutorado em andamento também pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é coordenadora do ambulatório de dermatite atópica do Hospital Pedro Ernesto, e é com muita alegria que eu convido a doutora Aline para a gente bater aqui esse papo. Oi, boa Olá, noite, olá, doutora pessoal. Aline, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Tudo jóia. Deu um Tudo probleminha jóia. aqui na internet no início, mas agora tá tudo ok. Doutora Aline, primeiramente, super agradecer a sua disponibilidade, né? Eu sei da vida corrida, né? Os tantos afazeres que você tem aí no Rio de Janeiro, e é uma grande honra ter você participando aqui da nossa live e compartilhando sua experiência, com toda a nossa audiência. E primeiro eu peço que você se apresente, quem é a doutora Aline, que fale um pouco aí sobre você. Sou Aline Bressan, né? Sou carioca, filha de mineiro. Eu acho que isso é o que mais me define. Eu fiz clínica médica, né? Eu fui formada no Fundão, depois eu fiz clínica médica, depois eu fiz dermato. A dermato eu fiz lá no Pedro Ernesto, que é o hospital ligado ao UERJ, a Faculdade Estadual. E desde então, desde que eu acabei a residência, na verdade, no último ano da residência, eu já fui convidada pelo professor Alexandre Gripper a ficar lá como orientadora dos residentes. Então, em fevereiro agora, eu fiz 15 anos de staff na UERJ. E aí, nesse processo todo, onde eu fiz meu mestrado, as publicações, né, as participações, eu costumo dizer que eu mais aprendo que ensino lá. Então, acho que essa sou eu. Eu sou sócia de uma clínica de dermatologia, que é a Bressan Nader Dermatologia. Eu sou a Bressan, né? E a Bárbara é a Bárbara Nader, minha colega de residência também. E só faço dermatologia clínica, exclusivamente. Não faço nada de estética. Lógico que eu não tenho nada contra, né? Eu costumo brincar que fazem em mim, mas eu não faço. Então, essa acho que sou eu. Ah, legal, doutora. E o que te levou a escolher a medicina, né, lá atrás, e essa especialidade que eu tanto admiro, que é a dermatologia? Só para falar um pouco de mim também, eu iniciei na Imuno em 2009, mas sempre com a reumatologia. Em 2018, eu tive a oportunidade de assumir uma gerência distrital na Novartis, na dermatologia, para trabalhar com um produto praticamente recém-lançado, o Secukinumab, com foco na psoríase, e conheci a fundo, mais a fundo a dermatologia na metade do Brasil. Então eu só não trabalhava São Paulo e Sul, e me apaixonei literalmente. Então fala um pouco sobre essa escolha da medicina e da dermatologia, principalmente tratando aí especificamente doenças, que é raro, né, doutora? É raro. Mas vamos lá, medicina. Não tem uma explicação muito bonita, não. É nada assim muito elegante. Eu lembro que eu estava no segundo ano, na época era do científico, né? Hoje em dia é ensino médio. Então, eu estava no segundo ano e eu sempre gostei mais de biologia, esse lado de corpo humano. E aí eu lembro direitinho, assim, eu virei para minha amiga do lado na escola, né, e falei assim, cara, eu já sei o que eu quero fazer medicina. Foi assim, não foi nenhuma inspiração divina, não foi exemplo de família, eu não tinha nenhum médico na família, minha mãe é professora, meu pai é contador, faleceu. Então não tem uma medicina, ai, vou, não, foi assim mesmo. E não foi fácil, eu fiz 3 vestibulares para passar para federal, passei, deu tudo certo, ainda bem.
E aí, na hora de fazer dermato, na hora que você acaba a faculdade, né? Você pode ser médico ou fazer uma residência. E aí, na época, quando eu estava na faculdade, a dermatologia era, você saía da faculdade, fazia uma prova para ser dermato. E aí era incluído 1 ano de clínica médica e 2 de dermato. Na minha época, é aquela brincadeira, né? Logo na minha vez, decidiram que tinha que fazer clínica médica antes. Então eu fui obrigada, né, para fazer dermato, tive que fazer uma prova primeiro para clínica médica. Cursei 2 anos de clínica médica. Aí quando eu estava no primeiro ano, são 2 anos, quando eu estava terminando o primeiro ano de clínica, aí desviraram, já não precisava mais fazer clínica médica. Ou seja, parece que foi só para eu fazer clínica médica. Eu terminei, obviamente, a minha residência de clínica e aí fui fazer dermato. E aí por que dermato? Porque na faculdade de medicina, eu fiz fundão, né, o FRJ, eu tive uma dermato muito boa lá, uma formação muito boa, mas eu percebi também, não foi uma coisa também, assim, inspiradora, não. Eu percebi que eu fui com o coração aberto em todas as especialidades da faculdade para saber o que, que eu ia gostar, né? E aí na dermatologia eu percebi que o assunto para mim era leve. Eu não fazia muita força para entender aquilo. Era gostoso. E as minhas melhores amigas, assim, elas não entendiam nada. E elas eram muito boas, assim, tecnicamente muito boas, boas estudantes. Eu Aham. falava, gente, se eu estou entendendo com muita facilidade, elas não estão entendendo nada, acho que é isso que eu tenho que fazer. Foi mais ou menos assim. E aí, de fato, eu tive a oportunidade de ficar os meus últimos meses lá, antes de virar médica mesmo, né? Na dermatologia, na enfermaria. Então, eu já tive um grande contato com doença, gostei muito. E aí, quando eu cheguei na UERJ, o meu professor, meu padrinho de casamento, o Alexandre Gripe, é o meu Querido. grande mestre, assim, na vida, minha grande inspiração. E ele me deu muita oportunidade na doença, me fez crescer, me fez publicar. Então eu me apaixonei. E a estética, a parte estética nunca me pegou, assim, sabe? Eu nunca gostei. Até porque eu fiz clínica médica, eu vim de um hospital do fundão que já era muita doença, então acho que foi minha base, foi construída assim. E também na minha época, que já tem 15 anos, mais até 17 no total, não tinha tanta opção estética assim, a estética não era tão versátil. Uhum. Mas realmente não é minha praia. Assim, eu gosto de doença mesmo, eu gosto de estudar a doença. Eu não posso nem falar que eu gosto de mudar a vida das pessoas, porque quem faz estética também muda a vida Uhum. das pessoas. Mas eu gosto mesmo do cuidado, de conversa, de olhar o doente como um todo. Eu gosto mais dessa parte mesmo. Muito legal, doutora. E a gente vê na prática, trabalhando, pelo menos assim, até 2021, a gente tinha dados, né, que, vou falar da psoríase, que é onde eu conheci mais, que a jornada de um paciente com psoríase, né, até chegar ao médico correto, vamos dizer assim, né, com experiência imunobiológico, chegar num tratamento correto, poderia, naquela época, levar até 10 anos. Então, é muito tempo. E um dos grandes desafios nossos, né, como indústria, era desenvolver novos imunodermatologistas, né? A gente criou esse nome que eu não sei se existe, acredito que não, mas imunodermatologistas, e também várias campanhas sobre a psoríase. Você está no Rio, eu me recordo que, eu não sei se você lembra, a gente fez uma campanha que a gente colocou o Cristo Redentor cheio de placas de psoríase, né, no Dia Mundial da Psoríase. Então, é muito louvável essa questão. Nada contra a estética, né, lógico, Uhum. mas essa questão de tratar genuinamente a doença, encurtando, né, a jornada desse paciente. E quando você percebeu que ia seguir também essa parte acadêmica, né, com mestrado e doutorado? Eu acho que, assim, eu sou filha de professora, né? Então, eu acho que eu já tenho um pouco de genética lá dentro guardadinha. Mas a gente, quando está inserido num hospital universitário, é outra coisa que também é muito natural, sabe?
Eu já gosto muito de estudar, eu sou muito curiosa. É, eu, poxa, quando entra um consultor novo no mercado de trabalho, né, que começa a trabalhar com a gente, eu sempre falo, cara, estuda a doença que você está trabalhando, porque faz muita diferença, porque você vai entrar num terreno, vai falar de uma coisa que não vai passar, não digo nem credibilidade, mas é tão mais confortável falar sobre uma coisa que a gente estudou. Uhum. Então, eu penso assim, quando eu fiz meu mestrado em psoríase e agora eu estou fazendo o doutorado em dermatite atópica. E por que que eu fiz isso? Primeiro porque psoríase, igual você mesmo disse, né, o UERJ tem essa coisa da doença, dessa tradição. A psoríase, eu vi surgirem esses novos tratamentos, participei dessa mudança, a gente treinando médicos, isso ainda é a nossa saga até hoje, a gente fazer Uhum. com que as pessoas prescrevam, que as pessoas entendam a importância. Então, quando eu fui fazer o mestrado, eu fui fazer porque eu queria estudar mais a fundo a psoríase. E aí, quando a gente está estudando, fazendo um mestrado, a gente esgota o assunto. Assim, realmente é uma coisa enlouquecedora o tanto de conteúdo que a gente tem que ler. E aí também cansa, né? Cansa. Aí quando eu fui fazer o doutorado, eu falei, cara, psoríase não dá mais para mim, porque continuar estudando esse assunto, vamos abrir outra doença imunomediada na caixinha, né? Aham. E aí eu abri dermatite atópica e, de novo, começa a estudar tudo de novo, do zero, do básico, até você se tornar referência, você saber aquele conteúdo mais a fundo. O doutorado faz isso também, né? Então, eu acho isso, assim, de extrema importância. Então, a gente tem que estar... Eu acho que tanto o mestrado quanto o doutorado, eles são rodas do carro, né? Que vai fazendo a sua medicina ser melhor. Eu acho que você torna um médico melhor. Mas isso é perfil, né? Para quem vai sair de uma faculdade, de uma residência e vai atender em consultório, não tem um sonho de ser professor, de ser, sei lá, ligado a alguma faculdade. Tá bom, tá ótimo, não precisa fazer, porque realmente não vai mudar muito a vida da pessoa. Dá para estudar diversos assuntos, dá para ser um médico muito bom também. Só que quando você quer se aprofundar, quer ser referência naqueles assuntos, aí o mestrado e o doutorado fazem essa diferença, eu acho. Só que cansa, tá? Não é nada romântico também. Bem Você trabalhoso, né, tem doutora? vontade de desistir várias vezes, mas você pensa, poxa, passaram 2 anos da minha vida, não posso desistir agora. Mas que dá desespero, dá. Não é bonito, sabe? Não é fácil. Aham. Não, muito legal. Você já falou sobre o doutor Alexandre, né, doutor Gripe, e era uma pergunta que eu ia te fazer, quais as suas principais referências, né, dentro da dermatologia, além do doutor Gripe, quais as pessoas que mais te influenciaram, te motivaram? Eu sou filho de médica, irmão de médico, sei desses desafios, né, de mestrado, doutorado, lembro perfeitamente minha mãe fazendo mestrado, não é fácil, né? Então, quem foram essas pessoas que mais te inspiraram a esses desafios? Então, eu sou meio que uma colcha de retalhos, digamos assim. Porque, como eu disse, lá na faculdade, na Federal, quando eu ainda não era médica, eu tive a professora Nurimar, que ela é como se fosse a versão feminina do gripe, sabe? Ela é só doença, ela é enfermaria, ela é muito assim, dermato raiz mesmo. Então, ela é minha primeira referência. A segunda, e talvez realmente a mais importante, é o Alexandre. Não tem como não falar isso. Eu costumo sempre agradecer a ele e falar pessoalmente para ele que se ele não tivesse me convidado para ficar lá na UERJ assim que eu acabei a residência, que talvez nem dermato eu fosse mais, assim, sabe? Se eu saísse e fosse uma dermato do consultório, que não visse tantas doenças graves, porque eu ainda atuo em emergência, eu fiz clínica médica, eu sou supervisora da emergência, sou supervisora aqui do Copador. Então, eu gosto muito de doença. Então, se eu chegasse no consultório e visse aquela dermato mais tranquila, do dermato do consultório, eu talvez falasse, poxa, não é isso para mim. Então, ele me deu a oportunidade de continuar lá, me convidou para ficar lá, e com isso eu pude ver um lado da dermato que a gente vê mais em hospital público. Então,
né? Por isso, ele é a minha grande referência. E aí, em paralelo, a professora Luna Zulay, porque trabalha Querida. junto, trabalhei muito com ela, tivemos ambulatório junto, muito parceira, muito estudiosa, adora publicar, uma curiosa incansável nível máximo para mim. E aí, agora, nessa minha fase de estudo, né, de mestrado, doutorado, eu não posso deixar de falar da professora Sueli Carneiro, que tanto me ajudou na parte do mestrado, que era aluna, minha orientadora, mas ela me ajudou muito, como agora ela é minha orientadora no doutorado. Então, também um exemplo de pesquisadora, e cada um tem a sua característica, sabe? Cada um tem uma contribuição nessa linha aqui, sabe? Um pouquinho de cada um. Aham. Todos eles muito importantes. Agora, essas são minhas grandes referências, né? Mas eu posso te falar que, sem assim ser cara de demagoga, Aham. assim, cara, sem os pacientes a gente não é nada. Eles são assim a razão da gente acordar, da gente tentar ser um médico melhor, da gente estar atualizado. Eu aprendo tanto com eles, cara. Eu não aprendo só sobre doença, sabe? Eu aprendo sobre a vida. Eu aprendo. Eu não quis ter filho, mas eu escuto tanto sobre a vida e com isso eu posso contribuir tanto com as minhas amigas que Que têm legal. filho. Então, assim, eu acho que os pacientes, eles são grande parte de mim também, sabe? Eu acho muito legal. Isso aí é essa parte que mais até me emociona, assim, Ah, porque claro, eu até faz arrepiei aqui, muita doutora, que diferença. lindo. Faz muita diferença pra gente, eles estarem perto da gente, sabe? E deles, em, sei lá, 5 minutos de consulta, eles nunca te viram na vida. Eles abrem o coração, eles falam coisas que às vezes eles não falam com ninguém. Então eu acho isso de uma confiança, sei lá, que não pode ser traída, sabe? Que tem que ser Sim. muito levada em consideração. Muito legal, doutora. E é muito bom ter médicas como você também, sem nenhuma rasgação de seda, porque a gente sabe o quanto que o paciente precisa, né, do médico, um médico que realmente escuta, que realmente toca, até emociona também, mas vamos lá. E pegando esse gancho, você já falou, né, o que você faz. Você trabalha em emergência, você conhece ali não só da dermatologia, mas, né, da medicina como um todo. E como você enxerga esse papel do dermatologista, né, falando para outros médicos, nesse cuidado integral do paciente, não só estar encaminhando, enfim, né, de tratar o paciente como um todo, né, o paciente é meu e ali eu vou tratar, claro, vai ter algumas coisas que vai ter que encaminhar, mas como você enxerga esse cuidado integral? Eu acho que eu sempre falo que depende muito da onde você está. Não só estado do Uhum, país, né, cidade, sendo mais assim específica, quanto também depende se você está na rede privada ou na rede pública. Então, se você está numa rede privada, se você está num grande centro, como eu estou, né, também tenho uma rede privada na minha vida, eu acho que você tem uma facilidade maior e quase uma obrigação de compartilhar esse paciente com especialistas, porque o paciente tem esse acesso, tem essa possibilidade, então ele vai ser visto da melhor forma possível por pessoas que você confia, que você criou uma rede uhum. de dúvidas, de apoio, de trocar parecer. Então eu acho isso muito bom se você puder fazer. Que eu acho que o paciente fica mais bem visto, mais amarradinho, você não se responsabiliza por tanta coisa. Agora, se você está um centro menor, se você está numa cidade do interior, ou se você está no SUS, que às vezes você vai pedir um parecer, vai demorar 3 anos e meio, ou o paciente não vai conseguir, aí de fato, cara, pede ajuda para o amigo se você tiver uma dúvida, manda um WhatsApp, começa um tratamento para pressão, para colesterol, para artrite, dá um jeito na vida do paciente. A gente não pode deixar o paciente solto, Uhum. sem tratamento. Eu acho que a gente não pode se eximir, sabe? Uma vez eu dei uma aula com um cardio e aí ele ensinou, né, uns aplicativos para o pessoal usar para ver fator de risco, essas coisas. Aí um dermato da plateia falou assim: "Ah, mas eu não quero me
não quero me envolver com isso, eu não quero me responsabilizar, eu não vou começar um tratamento para um paciente para tratar o colesterol, para tratar a hipertensão, né? Eu não me sinto capaz, apesar do aplicativo falar até as doses, sabe? Aham. Aí o cardio foi educado, mas porém firme, e respondeu assim para ele: você só precisa lembrar que quando o médico sabe que o doente precisa de um tratamento e ele não faz aquele tratamento, ele está sendo negligente. Isso está no Código de Ética Médica. Nossa Então, senhora. assim, eu acho que a gente tem limite. Por isso que eu estou te falando, o SUS é uma coisa. Aham. Lógico que a gente não vai sair fazendo coisas complexas, mas começa o básico, encaminha. Não deixa realmente o doente solto. Agora, no particular, a gente tem esse conforto, né? De mandar para um amigo, um reumato, principalmente, que é um grande Uhum. parceiro do dermato que faz Perfeito. doença, faz imunologia, né? Então, eu acho que é bom ter uns parceiros que a gente confia, que a gente sabe que pode trocar umas figurinhas. Muito legal, doutora. E assim, na sua visão, como que você enxerga essa relação da dermatologia, a indústria farmacêutica, né, atualmente? É como eu falei, a gente já fez várias, falando como indústria, né, várias campanhas para divulgar a importância do tratamento precoce da psoríase. Já fizemos projetos de inovação aberta para que os pacientes tivessem facilidades através de um aplicativo de encontrar com facilidade pelo seu CEP aqueles médicos que usam imunobiológicos. Então, a gente tem educação médica continuada, preceptorias, enfim, são várias ações que a indústria faz e é o que você falou, tendo literalmente o paciente no centro. Eu, como gestor, já contratei várias pessoas, vários consultores, você citou a questão do consultor, e eu falo, se você vem para a indústria pensando em qualquer outra coisa que não seja o paciente no centro, você já está começando errado, né? Então, como que você vê essa relação indústria farmacêutica e dermatologia hoje? Eu sou, assim, brincar aqui que eu sou suspeita, porque eu realmente tenho grandes amigos, grandes parceiros. Eu acho que é uma relação, para mim, tá? É uma Uhum, relação saudável. Por quê? E muito, eu acho que a indústria farmacêutica tenha o poder financeiro de mudar vidas. Porque o uhum, que investe em pesquisa é um absurdo, né? Assim, e aí os remédios são caros, mas o que foi investido ali é bizarro. Então, realmente, que legal que tem gente pensando, gente curiosa, que tem gente no mundo e com dinheiro para fazer isso, né? Porque hoje em dia eu vivi o início dos imunobiológicos, então eu peguei muito paciente que não tinha, né, nenhum tratamento adequado. Lógico que a gente tem as drogas tradicionais, muitas funcionam para muitos pacientes, mas muito efeito colateral, muito evento adverso. Então ainda bem que chegaram as drogas mais seguras. Então a indústria farmacêutica ela já começa, eu acho assim, realmente brilhando na busca por novas áreas de tratamento, novas drogas. Então, isso para mim já é assim, acho muito legal. Isso é uma coisa. Segunda, que aí já vem para outra etapa. Acho muito bom também, e sou muito agradecida por isso, o tanto de oportunidade que eu tenho de me aperfeiçoar. Então, muitas preceptorias dentro e fora do Brasil, a gente tem essa capacitação. Então, tudo que lança, a gente tem em primeira mão, a gente recebe artigo, os MSL, os gerentes médicos, consultores trazendo as novidades. Então, é assim, é uma baita de uma oportunidade, né, para mim. uhum. E ainda mais me usar como eu poder ser um instrumento para a indústria, para eu poder levar esse conhecimento, lógico, de uma forma talvez um pouco mais, tentando ser um pouco mais simples, menos complexos, a gente mastigar essa informação toda que a gente recebe muito densa, Uhum. tornar ela mais fácil, mais acessível para os médicos que não estão enfiados, né, na imunologia. Então, Perfeito. é uma cadeia que vai do início ao fim. Porque eu costumo dizer, eu não quero tratar psoríase sozinha, sabe? Uhum. Eu não quero ser referência sozinha, eu nem dou conta de psoríase, dermatite atópica, eu não dou conta. Então, por Uhum. isso que a gente tem tanto interesse de treinar outras pessoas, para que mais pacientes, né,
sejam capilarizados e Perfeito. pelo conhecimento. Então, eu acho que a indústria é uma grande parceira. E eu acho um grande desafio que a indústria tem é formar bons consultores, porque eles que estão na ponta, né? Eles Isso. que vão ser a face da indústria frente ao médico, né? Então, eu Uhum. acho que esse é o grande desafio, assim, porque a pessoa tem que aliar vendas com ciência, com relacionamento pessoal, com. Então, assim, é uma mágica meio difícil ali de ser Sim. feita. É, Mas eu acho que o pessoal está tendo sucesso nesse treinamento. muito legal, doutora. Você trouxe vários pontos, né, nessa resposta. Um deles sobre o investimento em pesquisa. Né? A cada 10 mil moléculas pesquisadas, uma sai como medicamento. E aqui no Brasil, a gente tem vários centros de pesquisas, né, que é patrocinado pela indústria farmacêutica, é um investimento altíssimo, justamente voltado para o paciente. É o que você falou, da evolução desses medicamentos. E hoje a gente tem a imunologia, onco, hemato, eu sempre comento isso, doenças raras, terapia gênica e agora terapia celular. Eu lembro em 2010 que os médicos sempre, os reumatos, que eu era reumato à época, comentavam nos congressos, no EULAR, que é o Congresso Europeu, tipo assim, será que um dia vai ter um medicamento feito para aquele paciente? Hoje, na hemato já existe com a terapia celular, né? E isso vai evoluir cada vez mais. Educação médica continuada, essa troca é muito louvável, né? Principalmente as preceptorias. Você tem a oportunidade de participar de uma preceptoria em um centro, né, na Europa, Estados Unidos, e vice-versa. Tem um Uhum. reumatologista super famoso que chama Smoley, Joseph Smoley, que de Viena. A gente teve a oportunidade de trazer ele para Belo Horizonte, para Santa Casa e para o HC. E ele ficou impressionado com o nível técnico das Uhum. pessoas, né? Então, essa troca, ela é muito importante. E você falou do consultor, né? Você pensa como eu penso. O consultor é o elo entre a indústria e o médico, é aquele que tem que ter muita autonomia, uma decisão, é, é, tem que ter uma rápida tomada de decisão, né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessa importância do consultor técnico no dia a dia do dermatologista. Isso daí é um. Tá, de novo, né? Eu falo sempre com eles essa coisa que tem que estudar. Então, um exemplo, assim. Uhum. Ah, nunca trabalhei com, sei lá, eu vim da gastro, sei lá, vim da gastro. Que é reumato ainda é meio prima nossa, né? Mas assim, eu vim da gastro, que também é uma prima distante, mas a doença não é tão colada, igual a reumato é. Uhum. Eu falo, cara, pega o consenso de psoríase, que é uma coisa que tem acesso, né, praticamente, Uhum. livre, pega, vai ler aquilo, começa a ler como se fosse um jornal, uma revista, porque ali você vai ter acesso. A doença, você vai saber o que é a doença, você vai saber os tratamentos, você já vai conhecer seus concorrentes, os pontos fortes e fracos de cada um, com acesso de psoríase em tudo. Em português, então, assim, já é um basicão bem bom para ler, né? Então, e outra coisa também que eu acho é que eu valorizo muito o trabalho, na verdade, de todo mundo, né? De todo mundo, porque eu acho que tem muito médico que coloca um monte de regra, que coloca para visita, para horário, para não sei o quê, que às vezes, não estou falando dos consultores, né, de biológico, né? Estou falando de Ah, todos os consultores, da indústria farmacêutica em geral, uhum. que às vezes não deixa a pessoa sentar, sabe? Aí eu falo, gente, não, é assim, eu falo, não precisava nem oferecer uma cadeira, é óbvio que vai sentar, sabe? É óbvio. Uhum. Lógico, se eu tiver com um pouco de pressa, vai ser um pouco mais rápido, senão fica conversando, batendo papo. Porque as duas pessoas estão trabalhando, né? Eu e ele, tá todo mundo fazendo trabalho. É um trabalho. E, obviamente, quando a gente fala de imunobiológico, as trocas são mais complexas, né? Porque a gente senta, a gente vê um trabalho. Eu, como sou referência, né? Eu não gosto disso, mas assim, como eu sou Mas é uma referência. grande referência no Rio Não, de mas Janeiro e no é assim, Brasil. eu não gosto quando fala Sim, assim, sabe? Eu acho sim. isso uma grande. Eu tenho uma agonia, assim. Mas, como eu sou uma referência, às vezes eu paro, eles param para também tirar dúvida comigo. Doutora, o que você acha? Como é que eu falo esse dado aqui? Como é que você acha que vai ser legal passar?
E aí eu também dou minha opinião. Então, quando o chefe, né, deles, assim, Marcel, pessoal do gerente de produto, vem me perguntar, eu falo, cara, minha visita não deve ser igual a visita que ele vai num dermato que ele tem que convencer a prescrever. Então, eu acho isso muito difícil. Você saber visitar. Como eu visito aquele médico? Uhum. Além de você ter que fazer tudo que eu te falei, né? Vender produto, convencer o médico a prescrever seu produto, estudar o assunto, é, cumprir meta, é, sei lá, a roupa que vocês pedem para vestir. Você tem que pensar em tudo. Então, assim, Aham. eu acho que não é muito fácil. E ainda tem que saber como aquele médico é, o médico que ele vai visitar, né? Uhum. Porque tem médicos e médicos, tem diferença. Tem médico que vai gostar mais de falar, sei lá, sobre ler um artigo lá com ele, sentar e discutir um tema. Tem médico que já vai gostar de falar da vida. Tem médico que Uhum. vai. Então, eu acho isso tão difícil. Eu acho uma profissão tão difícil. Mas, na maioria das vezes, pelo menos comigo, eu só tenho a agradecer. Assim. Lógico que já tivemos alguns problemas, tem, sei lá, Claro. tem gente que não vai com a minha cara, mas assim, isso não muda a minha prescrição. Eu posso Aham. amar a pessoa, posso não gostar da pessoa, se o remédio for bom para o paciente sempre em primeiro lugar. Mas, quando é agradável, quando dá o match, é muito mais legal, né? Porque aí a gente Exato. fica mais leve a relação, né? A gente tem uma troca mais sincera de informação. Eu acho isso que acho que acrescenta muito quando o médico consegue dar um feedback real, né, para o consultor, tanto sobre a droga, sobre a doença. Às vezes eu estou lá fora, eu estou num congresso, eu vejo um dado importante sobre o remédio, eu fotografo e mando para o consultor, porque Aham. eu quero que ele esteja atualizado. Ele é meu consultor, entendeu? Então, assim, não pode ser um consultor que está perdido no mundo. É, então, eu acho um trabalho muito difícil. Eu acho que o treinamento que a indústria faz é muito bom. A única coisa, eu tenho uma observação, que na verdade Claro. eu percebi isso há pouco tempo e eu estou tentando falar isso agora quando eu encontro os MSLs, os gerentes médicos, os Uhum. líderes, né, deles, assim. Que eu acho que eles deveriam, sabe quando a gente vai dar aula? Que tem assim, essa aula é da área do marketing, né? Então, Uhum. aí você não pode falar nada off-label. Aí Isso. tem a área da a aula que você vai dar para a galera médica, parte que é feita pela MSL. MSL, aí você Aham. pode falar, você é livre para falar alguma coisa Isso. assim. E às vezes o consultor não pode estar na sala, sabe assim, essas coisas, Isso. Às vezes a gente vai fazer os treinamentos, os consultores não podem estar na sala. Eu, para mim, tinha que estar todo mundo embolado, tinha que estar todo mundo junto. Porque na hora que o médico fizer uma pergunta, quem vai estar lá com a cara da indústria para responder é o consultor. Tudo Isso. bem, aí ele vai ter que falar: olha, eu não posso responder isso, você, por favor, acione a minha área médica. Fica uma coisa meio, putz, cara, o cara, É. entendeu? Para mim, ele deveria saber. Para mim, ele deveria saber de todo o processo. Tudo bem, ele pode não se aprofundar, falar: olha, o que eu sei é isso, mas daqui para frente, eu acho que tem que ser com a área médica, porque eu não sei, não é minha praia, não é minha área, eu não posso. Tudo bem. Mas falar: não, não posso, é área, tem que ser área médica. Eu acho isso, eu fico com pena, entendeu? Porque putz, Entendi. É, então eu claro. acho que tinha que é uma equipe, né? Médico, Isso, é um trabalho super consultor, cross, né? É já multidisciplinar, tá né? todo mundo enrolado ali, tá tudo embolado. Então para mim tinha que ser mais todo mundo junto mesmo, entendeu? Entendi. É, Mas é um trabalho. e você é muito autêntica, doutora. Isso sempre me chamou muita atenção. Não tem como não lembrar do Júnior, né? Que era meu consultor à época. E o carinho que você tem pelo Júnior, o carinho que você tem, o cuidado de passar nos congressos em todos os estandes, o que você falou no início da live, esse cuidado com os pacientes. Então, você é muito pessoa, né? E isso é pessoas, né? E isso é muito bacana. E a gente tem essa divisão realmente do Emercel, né, a área médica, não poder falar nada da parte comercial, né, e o consultor não aprofundar tanto na parte científica, por exemplo, off-label, medicamentos que estão em fase 3 de pesquisa clínica, tem essa divisão, mas eu concordo plenamente com você que hoje a gente trabalha, pelo menos, as empresas que eu mais me identifico, saiu daquela liderança piramidal,
né, top-down, aquela coisa, né? E passou a ser uma liderança em mandala, né? Que o cliente, o médico, o paciente está no centro. A gente tem várias equipes multidisciplinares que aí entra consultor, MSL, acesso, para encurtar a jornada desse paciente. E é um trabalho cross. Não adianta, numa linha de alta complexidade, principalmente, você querer trabalhar sozinho. Não vai ter como. Né? É. Então, é o que você falou. Quanto mais azeitada tiver essa relação entre área médica, acesso, comercial, vendas, que faz a venda para o distribuidor, para as clínicas, hospitais, melhor. E melhor É, para o paciente. Muito legal, é. doutora. E falando das evoluções, nesse tratamento das doenças, né, imunomediadas, do início da sua carreira até agora, o que é que você tem a falar sobre essa evolução? Ai, olha só, eu tive a sorte, eu costumo dizer que é sorte, de quando eu fiz a residência de dermato, já tinha imunobiológico, tinha acabado de começar, né? Eu peguei Embrel, Etanercept e peguei o Infliximab, esses dois, na minha residência. E Uhum. aí eu vi o lançamento do Humira, e aí depois, lógico, Estelar, aí vieram os outros. Então, quando eu cheguei, tinham poucos, mas já existiam. O que foi bom, porque eu acho que quando você faz uma residência, que ainda não. Se eu tivesse feito antes, sem nada, ia ser muito mais difícil para eu pegar o bonde depois, para Uhum. aprender. Então, como eu peguei o bonde começando, eu acho que eu peguei ele no melhor momento, né? Acho que meio que ninguém sabia direito e estava todo mundo aprendendo junto e eu entrei nele e aprendi junto. Então, para mim, foi ótimo, né? Lógico que tem gente mais velha que conseguiu pegar, né, também no tranco e prescreve hoje, óbvio. Mas eu peguei com uma aluna, então, assim, aquela coisa de você ter que aprender mesmo, ter que fazer ali na marra. Então, para mim, foi ótimo. E aí, o que eu vejo de evolução? Eu vejo não só número de drogas, né, de remédios novos, não só para psoríase, mas para dermatite atópica, para vitiligo, para sei lá o quê, para sei lá. Todas as doenças imunomediadas, então, assim, a gente está vendo uma evolução, tanto em número de remédios para uma mesma doença, quanto para diferentes doenças, e aí, diferentes vias, que antigamente era só venoso, subcutâneo, agora é comprimido também. Então, a gente está melhorando em todos os aspectos. E aí, uma outra coisa que eu vejo evolução. Eu peguei sem acesso em lugar nenhum, era tudo na batalha judicial, tudo uma luta. Aí, Uhum. agora, para psoríase, a gente já tem ótimas opções no SUS, graças a Deus. E no rol da ANS, a gente tem todas as opções. Então, assim, Perfeito. para a gente, a psoríase hoje em dia só tem paciente doente que não achou o médico dele ainda, que saiba tratar a doença, de fato. Que acesso tem. Então, tem no SUS, tem no privado, ainda bem. Opção de tratamento não falta. Aí, agora, para as outras doenças, a gente ainda está engatinhando. Dermatite atópica, a gente só tem no rol da ANS, não tem no SUS ainda. Então, assim, acho que a gente está na dermatite atópica vivendo agora o que eu vivi lá em 2015, há 10 anos atrás, com a psoríase. Uhum. Então, talvez daqui a uns 10 anos eu fale, nossa, agora a dermatite atópica está linda, mas ainda não estamos nessa fase. Então, eu acho que a gente está vendo evolução de todos os lados, igual eu disse, sabe? No número de drogas, no número de doenças, nas vias de administração. Então, eu acho que é um grande momento. E o dermato, né, que não trata doença, que não subiu nesse trem, ele vai ficar fora, porque daqui a pouco os imunobiológicos estão invadindo tudo, né? Assim, Sim. porque realmente são as drogas do futuro. Tanto Uhum. enxaqueca, hoje em dia, trata com Não, eu ia falar isso imunobiológico. agora. Exato. Então, assim, a pessoa tem que saber sobre a droga, não tem como. Assim como os consultores, né? Aham. É aquilo que a gente está falando agora. Se quer trabalhar na indústria, quer entrar na indústria, eu acho, pelo você conhece desse outro lado, né, que eu não conheço, mas eu acho que é a área mais bem remunerada da indústria. Uhum. Então, acho que vale a pena a pessoa se dedicar a estudar, né, se Perfeito. especializar, porque eu acho que vai valer a pena, sabe? É um caminho que a pessoa começa, sei lá, num laboratório talvez mais simples, mas já começa entendendo da doença, daqui a pouco o mercado vai puxando, né? Vocês são igual o time de futebol, né? Que daqui a pouco Exatamente. o consultor troca de laboratório. Você fala, meu Deus, você está onde? O meu celular é uma loucura, sabe? Assim, Aham. eu sempre boto o nome, o cargo, a doença não,
a droga que a pessoa, né, tudo. Daqui a pouco troca de empresa, eu tenho que atualizar tudo. Aham, Mas que bom que tem oportunidade, né? Então eu perfeito. vejo essa oportunidade de novos tratamentos para todo mundo, para o paciente, para o empregador, para o empregado, para Isso. mim, que eu dou muito mais aula hoje em dia. Então eu acho que é Aham. bom para todo mundo. Todo Muito mundo ganha. legal. E eu vou pegar esse gancho, doutora. Eu entrei na indústria, eu fazia quarto período de administração. Não tinha ideia, né? E eu falo, se você entrar na indústria, cuidado, porque quando o mosquitinho ali da indústria farmacêutica te pica e você tem esse propósito, você não sai mais, né? E depois de um período, numa linha regular, numa primary, que a gente chama primary care, eu Uhum. comecei estava começando a imunologia, né? Poxa, estava sendo lançado o Actenra, anti-L6, né? Praticamente só existia anti-TNF. E eu me apaixonei por aquilo, eu falei, não, eu quero trabalhar com imuno. E comecei a me preparar, a pesquisar, não tinha acesso, não, acho que na época não tinha nem rol da ANS. É como Uhum. você falou, apesar da indústria não poder interferir em questões de mandado judicial, né, a gente não pode, mas Uhum. a época era, ou era que a gente fala liberalidade, ou o governo ou o plano liberava, né, por ali consciência mesmo do paciente, e os custos em saúde, se não liberasse, ficariam até maiores por internação, Uhum. Isso. né? Enfim, ou era mandato judicial que a gente não se envolvia. E eu me Isso. apaixonei, entrei na imunologia e fui em imunologia Roche, Johnson Johnson, Novartis, e foi justamente esse propósito, pegando esse gancho, que hoje eu estou também focado nessa parte da educação. Então, eu estava agora no curso, né, no segundo dia, que é um curso que a gente tem a cada 2 meses, que é um curso preparatório para consultor técnico da imunologia. A gente não pega as outras áreas, porque o nosso maior know-how, tanto o meu como da Priscila, que é PhD, que foi MSL há muito tempo da Johnson Johnson, desculpa, é imunologia. Então, hoje a gente teve, por exemplo, antes da live, a participação da Grazi, que é gestora da Johnson Johnson, também falando sobre processos seletivos. Então, a cada 2 meses, a gente tem esse curso preparatório para quem é de uma linha regular ou para quem não tem experiência na indústria, ingressar e participar dos processos realmente capacitados e já entrar jogando, como você está falando, né? Porque exige muito, mas é apaixonante e vale a pena, né? Toda essa dedicação. Posso te fazer Doutor, uma pergunta agora? deve, claro, Agora por eu vou favor, trocar, vamos. aproveitar. Eu vou perguntar uma coisa. Você acha que para trabalhar na indústria, vamos supor, uma pessoa que nunca trabalhou na indústria, nunca, zero, é, trabalha, sei lá, vamos, sei lá, igual você falou, administração, Banco. marketing, sei lá, qualquer coisa. Aham. Você acha que ela consegue? Doutora. Consegue, não consegue, porque conseguir a gente consegue tudo nessa vida. Aham. É, lógico, estudando, tal, Perfeito. tal, tal, eu estou querendo dizer se ela consegue passar num processo seletivo. Ó, Porque hoje vai em lá, dia vai lá. tem muita gente, Tem. né? E vocês pegam muito, quando eu digo vocês, também eu estou falando da indústria em geral, vocês pegam muito de quem já está empregado, vocês buscam muito a pessoa que já tem experiência. Então a minha pergunta é, quem está querendo entrar, nunca trabalhou na área, mas a pessoa, sei lá, tem uma boa formação, fez faculdade, fez, Aham. sei lá, fez uma pós, fez um troço, mas tá afim de mudar, acha interessante. Você acha que passa num processo seletivo? Eu tenho certeza. E vê só, de 7 às 8 hoje, né? A gente começou a live às 8, teve um atraso devido à questão da internet. Eu estava justamente no curso e a Graziela Ribeiro, que era gestora, ficou 8 anos na Imuno, hoje ela é gestora da Emato. E a gente falando justamente sobre isso. Um exemplo claro é a Johnson Johnson. A Johnson Johnson hoje, para linhas especiais, para profissionais externos, só contrata que a gente chama de neófito, que são Hum. profissionais sem experiência. Então, hoje, para contratação e mudança de linha, só profissionais internos. Se vier de fora, são profissionais sem nenhuma experiência. Outro ponto que é fato. O pipeline, você tem acompanhado dos imunos biológicos nas mais diversas empresas, ele é gigantesco. Então está tendo muita ampliação de linha. Então não existem profissionais com experiência na imuno Para prévia dar conta. para assumir essas vagas, Aham. né? Então assim tem muita oportunidade
E quando você falou das mais diversas áreas, tem muitos bancários que estão migrando para a indústria, muitos bancários fazendo curso, então tem espaço para mais diversas áreas acadêmicas, né? E para ser consultor técnico, não precisa ser da área da saúde, pode ser, mas não precisa. Se o Aham, profissional é da área da saúde, aí ele pode ser MSL, trabalhar embaixo do guarda-chuva da área médica. Mas com toda certeza, tem espaço para quem tem experiência e para quem não tem experiência. E um entendi. recado que eu também vou deixar. Você que trabalha numa linha primary, né? Amanhã a gente sobe essa live para o YouTube, onde a gente tem uma visualização muito grande. Prepare-se e assuma essas posições. Porque se a gente observar as grandes multinacionais, Novartis, AbbVie, Johnson Johnson, Roche, hoje eles só trabalham com alta complexidade. Os produtos maduros, primary, fizeram parceria com outras empresas e essas outras empresas trabalham com esses produtos. Mas são empresas que voltaram-se para essas linhas especiais. Então é o presente, é o futuro, então tem espaço para todo mundo com toda certeza. Não sei se eu te respondi, doutora. Respondeu com certeza. É Deixa uma eu te. dúvida, né? Porque a gente ouve, né? As pessoas falam, né? Ah, e É, aí? Como é que faz para trabalhar na indústria? Eu queria. Oh, cara. três pilares: preparação prévia, porque no mercado de alta complexidade você tem que entender, como você falou muito bem, da parte científica, a gestão de contas, por ser medicamentos acesso dependente, então você tem que entender das clínicas, dos hospitais e do sistema público brasileiro, né? Público e privado, sistema de Aham, saúde brasileiro. Então na verdade é esse tripé que você tem que aprofundar, ter uma preparação prévia, persistência e network. Isso envolve consultores, gerentes, médicos, ter uhum, network e sim. persistência. Eu, eu já indiquei algumas pessoas, né? Que vocês ligam, né? A indústria liga pra gente. Isso. O que você acha? Eu tô precisando de alguém, que não sei o que, tá sabendo de alguém. E aí já brincaram comigo, porque eu podia ser de dois setores, quer dizer, tirando a parte médica, obviamente, Aham. que também já recebi. Ai, Aline, vem. Não, Você tem muito perfil. não. Eu tenho perfil, porque eu gosto de estudar, eu sou curiosa, e o que eu Aham. gosto mesmo. O fato de eu não ter filho facilita, né? Porque eu fico mais solta, eu acho o deslocamento, essas coisas. Mas não, não me interessa no momento, porque, como eu disse, o paciente ainda é minha grande razão. Então, enquanto eu puder ficar perto deles, eu fico. Mas eles já me chamaram, eles falam que eu já tenho uma cadeira cativa no RH, porque eu já indiquei algumas pessoas, e no marketing, porque vira e mexe eu é, levo ideias para aulas, entendeu? Eu não gosto, eu sou muito inquieta, eu não gosto de assistir aquele mesmo padrão toda hora, toda Aula hora. expositiva, expositiva. Exatamente, doutora. Não, e porque senão eu também não. Quando eu vou dar aula, eu Uhum. gosto de acrescentar algo para que eu também possa aprender algo, porque senão eu vou ficar só que nem um macaco lá na frente repetindo, né, imitando, eu não gosto. Então eu sempre tento trazer alguma coisa para eu, sei lá, nem que seja um artigo novo, pelo menos para eu acrescentar uma coisinha para mim, né? Tipo assim, nessa aula eu aprendi isso, porque senão eu vou ficar só repetindo, né? Então, então eu também podia ser do marketing. Sei Muito lá. legal, com toda certeza. E entra essa parte da inovação, né? Você literalmente pensar fora da caixa, fazer eventos diferenciados, que saiam daquela aula expositiva, que 50 minutos o médico só fala, todo mundo só escuta, como você está falando, depois tem um jantar e todo mundo vai para casa e aí agregou o Isso. quê? Né? É. Então, é realmente pensar fora da caixa e que sejam eventos realmente que agreguem, né? Que você volte, poxa, como você falou, aprendi isso, foi super válido. Doutora, É. estamos quase chegando a uma hora de live, quase finalizando. Hoje, quais os maiores desafios clínicos que você ainda observa que precisam ser superados na especialidade? Olha, eu acho que assim, acho que o grande desafio básico, a gente ter uma boa formação médica, faculdade, que a gente está vendo uma certa queda na qualidade,
E depois uma boa formação dermatológica, porque tem muita também coisa periférica abrindo, só para falar que é dermato, e dermato mesmo tem pouca coisa. Uhum. Isso na parte que eu estou falando clínica, doença. Você cuidar bem de um doente, fazer uma boa história, um bom diagnóstico, um bom tratamento, você tem que ter uma boa formação médica, uma boa dermatologia. Se você está num lugar que é fraco, que não tem muito paciente, procure um outro lugar, vá fazer um estágio, vá fazer uma preceptoria, se interesse por buscar o assunto em outras fontes, além, lógico, de sentar e estudar, isso não tem como, né? Isso Uhum. é primordial. E depois que está na dermato, o nosso outro desafio é trazer a pessoa para o lado da doença, né? Porque a estética realmente ela é, Tentadora, né, doutora? cara, digo que é uma luta injusta, Uhum. porque o recém-formado em dermato, ele quando ele sai, se no dia seguinte ele abrir um consultório, já tem pelo menos a família inteira fazendo botox, preenchimento, blá blá blá, laser, os amigos da turma, da faculdade, os primos, parentes, pelo menos isso ele já tem. Se você sai igual a mim, fazendo dermatologia clínica, ninguém vai aparecer na sua clínica assim da noite pro dia. Uhum. Porque assim, os amigos não vão lá te procurar. O pessoal não tá todo mundo doente na sua família, dos seus amigos, tá todo mundo, né? E Uhum. aí até você ter um nome para você virar receber indicação de colegas, para não sei o quê. A jornada é muito mais devagar. Sim. Então, realmente, não é fácil. Então, quando eu falo para os residentes, eu falo assim, vocês estão num local que muita gente gostaria de estar, lá no Pedro Ernesto, uma Uhum. ótima formação. Então, assim, façam de tudo no consultório, sabe? Eu gostaria de fazer de tudo, sabe? Eu gostaria de pegar um doente, tratar uma psoríase, aí ele melhorar, ele fala, poxa, doutor, agora eu estou me sentindo lindo, vamos fazer um botox? E eu, vamos. Que Aí só que eu não legal. sou eu essa pessoa, entendeu? Mas eu gostaria de ser. Sim. Aí daqui Aham. a pouco, mas eu tô com a minha avó, sei lá, que tem uma lesão de pele, um tumor de pele. A senhora tira? Eu adoraria tirar, mas eu também não sou essa. Então, para mim, eu falo para os meus residentes, façam de tudo. Tentem gostar de tudo. Você não precisa ser expert em tudo. Mas se você souber tratar uma psoríase adequadamente, souber fazer uma estética bem feita, sem empurrar produto, souber Uhum. tirar as lesões básicas, você vai ser um médico super completo, que você vai estar onde você estiver e vai conseguir fazer. Esse é o mundo ideal. Que aí você equilibra um dinheiro, você equilibra uma cirurgia, você equilibra não sei o quê. Mas assim, eu falo para eles tentarem, porque, por exemplo, eu não consegui. Então, o que eu fiz? Eu me especializei muito em doença, eu estudo muito doença, e eu sou referência hoje em dia em doença. Mas eu já tenho 15 anos no Uhum. mercado. Então, hoje em dia, um pouco mais tranquilo, mas eu ainda sou supervisora da emergência, eu ainda trabalho muito. Que Então, os legal. desafios são, talvez, que a população valorizasse o dermato clínico como um médico que faz a diferença, que trabalha com outras especialidades, que ele tem atuação dentro do hospital para responder parecer, que ele sabe de fato manejar as doenças, entendeu? As complicações dos remédios. Eu acho que falta a valorização da dermatologia clínica para a pessoa poder se dedicar exclusivamente, por exemplo, igual eu gosto, sem se preocupar com boleto no final do mês, sabe? Pô, Uhum. porque, né? Então, boletos todos têm. Então, hoje em dia, ainda bem, apesar de eu ainda trabalhar muito, 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 mas eu tenho um nome, né? Eu já tenho uma tranquilidade, mas demora. Não é igual a estética, entendeu? Que chega assim mais Exato. rápido. Então, a valorização da dermatologia clínica talvez fosse meu um grande sonho, sabe? Que legal. Gostaria muito que isso fosse visto assim, nossa, eu sou vista como um ET, sabe? Você só faz dermatoclínica, você não faz nenhum peeling? Não, não faço. Mas Sim. não é um motivo de orgulho, eu não faço. Eu nunca faço. Aham. Não fiz porque eu nunca gostei do assunto, sabe? Mas eu falo, gente, realmente eu só faço dermatoclínica, sabe? Doutora, Assim, e você falando, tá me lembrando a live que eu fiz com o querido Gleison Duarte, ah, Salvador. Também ele não faz eu sei. absolutamente nada mais do que a doença, né? E Mas outra nós coisa, somos assim.
um pontinho fora da curva, no oceano. E aí tem a Aham. diferença também que o Gleison ele faz muita pesquisa clínica, porque ele já tem toda uma estrutura montada lá na Sim. IBS, E né? no centro privado, né? Que é coisa Isso, e no também centro super privado. desafiador. É, não, mas o Gleison está lá eu brinco que Não, o burro vocês. dele. Não, não. De disposição para estudar, eu concordo que a gente está aqui, ó. Mas eu Aham. brinco com ele que o burro dele já está na sombra, o meu ainda não está. Então, mas ele é um dos meus melhores amigos na dermatologia. É muito legal. E isso que você falou também um pouco antes, é que os dermatos, lembrando também de vários projetos que eu fiz com o Dr. Gleison em Salvador, teve uma época que eu lembro, ele falou, Felipe, eu não estou mais dando conta, isso lá atrás, né? De tantos pacientes com psoríase, com doenças, porque os médicos chegam ali, os dermatos, no DEMARD, né, da droga modificadora da doença, e encaminham. Encaminham. Então a gente tem que desenvolver novos imunodermatologistas, e a gente fez vários projetos com essa, né, Pegada, intenção. né? É. Exato, muito bacana, doutora, Mas é porque tem super que ser admirável. mesmo. Tem que ser mesmo, porque realmente a gente não dá conta. Então, às vezes as pessoas querem me encaminhar, quando é ex-aluna, ou até colega minha mesmo de residência que se mudou para o estado do Rio, eles querem me encaminhar, eu falo, cara, o que você precisa? Deixa o doente aí. Eu te Uhum, ajudo daqui. Ah, mas é legal. porque eu não sei como é que faz esse remédio. Eu falo, cara, eu te mando tudo, eu peço pro consultor te visitar. É assim, mas toca daí, porque não tem condição de mandar todo mundo pro Rio, a pessoa mora, sei lá, no estado do Rio, vai ficar viajando para tratar uma doença, gente? Não tem sentido isso. Perfeito. Então, Muito legal. E a gente tem um PSP também, que é o Programa de Suporte ao Paciente, que além do consultor também dá toda essa assistência, início de tratamento, orientação. as dúvidas, né? Hoje existe, né, doutora, o médico, a indústria, existe todo um suporte. Eu acho que é realmente ali, meter a cara, né, e decidir, não, eu vou tratar o meu paciente por completo, vou fazer ali minha estética, mas vou também tratar as doenças. Uma mensagem final que eu ia te fazer, mas você já respondeu praticamente toda. É, não, e muito Fala bom. dessa. Não, não, muito bom. É essa mensagem que você deixaria para jovens médicos e principalmente estudantes, né, que sonham em seguir nessa especialidade. Como eu te falei, você já respondeu grande parte dela, mas você tem algo mais a acrescentar para esses médicos e estudantes principalmente? Eu tenho uma coisa que eu sempre falo também com os residentes, e que, além, né, do que eu já falei, para tentar fazer um pouco de tudo, ver o paciente como um todo, cara, não esqueça que quando a gente está fazendo medicina, quando a gente já é dermato, principalmente, a gente conseguiu já chegar onde muita gente queria estar. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar o nosso CRM. E, assim, eu costumo falar que eu não sei separar meu CPF do meu CRM, porque aonde eu estou, onde eu sou médica, e eu tenho um amor imenso por essa profissão. Eu não sei o que eu faria se eu não fosse médica, eu não tenho um plano B na minha cabeça. Então, eu acho que a gente tem que honrar isso. E aí, como que a gente honra isso? A gente honra isso colocando sempre o doente em primeiro lugar. Eu tinha uma chefe na emergência que às vezes a gente tinha dúvidas do que fazer, porque o paciente entrava na emergência desavisado, passando muito mal, era particular, não tinha o convênio do hospital. E a gente ficava pensando, pô, a conta do paciente vai ficar cara, o que a gente faz? A gente ficava nesse Uhum, custo-benefício o tempo todo na cabeça. Ela falava assim, Aline, quando você tiver dúvida, você coloca o paciente em primeiro lugar que a sua resposta vai vir. Você vai saber o que tem que fazer por ele. Tipo assim, faço ou não faço tomografia? Faço ou não faço? É importante, vai mudar a vida do doente? Então, faz, sabe assim? Então, eu sempre falo isso. Então, quando a gente está vendo tanta coisa errada na medicina atualmente, tanta promessa que não existe, tanta venda de tratamento que não existe, isso é tão frustrante, porque essas pessoas deixaram para mim de ser médicas. Elas podem ter CRM, mas elas não são mais uhum, médicas. Elas são só comerciantes. Porque quando você bota o dinheiro na frente da saúde, dos malefícios, dos eventos adversos, você deixou de ser médico para mim. perfeito. Então,
Eu sempre falo isso, honre o seu CRM, que é a coisa mais importante que você tem, né? E só depende de você ser ético, fazer a coisa correta, falar a verdade pro doente. Não sabe, não inventa. Fala pro Uhum. doente, eu não sei. Eu vou estudar, eu vou ver, eu não lembro. Zero problema, a gente não é perfeito. Sabe, médico não é perfeito. E aí não é perfeito nem para saber tudo e também não é perfeito para você confiar cegamente. Porque tem Uhum. gente que fala, mas eu fui num médico. Cara, assim, médico, padre, advogado, tem bandido em todo lugar. Exato, doutor. Então, isso é uma vergonha para a classe. Então, para mim, coloquem o seu CRM em primeiro lugar, lembrando que o CRM significa você honrar seu paciente, que é o juramento que a gente faz, que é o que a gente tem que carregar para não deixar de ser médico, entendeu? Então, eu acho que esse é meu conselho para os novos médicos que estão se formando, né? Para quem está entrando aí, que é uma profissão maravilhosa. Ai, que maravilha, doutora Aline. Super agradecer esse bate-papo. Parabéns, né? Sem nenhuma demagogia, como você falou, nenhuma rasgação de seda, pela profissional que você é, pela pessoa que você é. Você não tem ideia de como você é querida, né? Pelos consultores, né? Tipo assim, é unanimidade, é impressionante, né? Aline Bressan, Aline Bressan, Aline Bressan, né? E esse carinho também pelos pacientes e super agradecer o seu tempo, sua disponibilidade. E vou abrir para suas considerações finais. O tempo voa, como eu falei, né? Estamos É, a 1 hora de live. Amanhã sobe para o YouTube, já vai estar lá. Vou disponibilizar bonitinho aí o link. E eu abro aí para suas considerações finais, doutora. eu acho que você que está preparando aí o pessoal para a indústria, eu acho que é uma baita de uma área. E eu brinco que eu não, quem sabe um dia, né? Quando lá na frente, quem sabe um dia. Mas eu acho é um baita de um trabalho. E assim como o médico é importante para mudar a vida do paciente, né? Todos nós que trabalhamos com direto ou indiretamente com remédios, né, com doenças, todos nós fazemos isso. E isso é uma outra coisa que eu também falo com os consultores, que eles trazem a novidade para a gente, eles estão com a gente na labuta do dia a dia, mas eles não veem o paciente melhorar. Eles não escutam do paciente o que a gente escuta. E Uhum. seria tão legal se pudesse também, porque quando eles têm uma oportunidade da gente mostrar um caso, assim, né, aquele no corredor, Sim. eles já ficam impressionados. Imagina se eles pudessem acompanhar algumas consultas com a gente e ouvir, né, da boca do paciente o que os pacientes falam quando o tratamento faz efeito. Então, é muito maravilhoso você saber que você está mudando vidas, seja diretamente, indiretamente, está todo mundo fazendo essa contribuição. E a indústria, como eu já disse, tem uma grande parte dessa história, né? Muito grande parte dessa história por ter criado os remédios. Então, toda uma rede, né? Sim. Cria, ensina, distribui, treina e continua Acesso. investindo, acesso e sei lá o que, luta, e PCDT, ajudando a fazer os relatórios. Então é um impacto muito bizarro, muito bonito também. Então, Obrigado, doutora. Sensacional. Volto a dizer, amanhã essa live vai estar no YouTube. Mais uma vez, super agradecer. Aqui as portas sempre estarão abertas e que a gente se veja brevemente, fisicamente, estando no Rio, com certeza eu entro em contato. tá bom. Obrigado mesmo pela participação. Fica com Vai ser Deus. bem-vindo aqui. Obrigado, doutora. Tchau, Obrigado, tchau, Felipe. pessoal. Ótima noite. Tchau, Com Deus. tchau. Tchau.